Passando a palavra de encorajamento para você, eu quero dizer que eu estava falando, eu estou muito animado, porque nós estamos entrando em mais uma temporada. Eu venho falando isso com vocês já há alguns dias. Nós estamos entrando a partir de meia-noite de hoje, e mais uma temporada poderosa de 21 dias de jejum e oração. É um tempo muito especial, sabe? Nós vamos aprender também, paralelamente, a como exercitar a nossa fé. A fé é um exercício, a fé é nutrida de exercícios. Assim como na nossa vida, nós fazemos exercícios todos os dias. Quando você anda na sua casa, quando você sai para fazer um exercício mais intenso, intencional, mesmo é um exercício de academia ou uma caminhada, quando você está lavando as vasilhas, quando você está levantando da sua cama, você está exercitando o seu corpo. Bom, a fé, ela é também nutrida de poderosos exercícios, e eu quero, talvez até ouso dizer que eu não quero só convidar você, mas eu quero convocar você. Como pastor, pela graça de Deus, eu quero convocar você a fazer parte desse jejum, desse grande e poderoso jejum. É claro que não é obrigatório, não estou obrigando ninguém, mas eu mesmo queria que você pudesse ter, eu quero que você possa ter uma experiência incrível. Você que já jejuou conosco em 21 dias, sabe como é poderoso nós vivermos esses dias, não é, juntos em unidade, em jejum. Mas eu quero falar um pouco sobre isso nesse dia. Sabe, não é fácil jejuar. Jejuar não é divertido demais. Uau, que divertido, eu vou jejuar, eu vou deixar de comer, yes. Comer é um prazer, não é, gente? Nossa, comer é um prazer, não é? Ontem eu descobri uma coxinha e eu fiquei perto dela. Eu não saí de perto dela, eu comi algumas. Era de coxinhas pequenas, viu, gente? Algumas você pode pensar, né, que cara louco, mas é aquelas pequenininhas, né? Mas como é bom comer, não é verdade? Mas sabe, jejuar não é divertido, não é algo assim fácil para a maioria de nós. Mas eu quero dizer para você que o jejum é muito poderoso. Jejuar é algo muito poderoso. O jejum é um exercício da fé. O jejum é de fato um exercício da fé. É um exercício super importante. Alguém disse que o jejum é uma chave para explodir a nossa fé. Não que o jejum aumente a sua fé, não que o jejum aumente a minha fé, mas o jejum nos deixa mais sensíveis àquilo que nós podemos fazer em fé. O jejum mexe com a gente. O jejum não muda o tamanho do nosso Deus, mas muda o tamanho do nosso coração em relação a Ele. O jejum é uma arma de guerra também. O jejum é uma poderosa arma. Aliás, foi Jesus quem disse em Mateus 17 que o jejum é uma arma contra fortalezas terríveis, de alto nível. Aqueles discípulos não tinham conseguido expulsar uma certa casta, um certo tipo de demônios. E Jesus vira para eles e fala assim: não, peraí, você precisa sim de um padrão de jejum para expulsar certas fortalezas espirituais. Amém? Quantos estão entendendo? Jejum é algo muito poderoso. O jejum não é para os fortes. O jejum é para comuns, para pessoas comuns como eu, como você. Não é para mais velhos, mais novos, não é para mais magro ou mais gordinho. Aliás, se o jejum for só uma retenção de alimentos, ele é uma dieta, ele não é um jejum bíblico. Então o jejum não é nada disso. O jejum também, preste atenção nisso, não é para manipular a Deus. Ninguém pode manipular a Deus. A Bíblia conta que Davi, ele fez jejum, ele jejuou por alguns dias enquanto o seu filho estava doente, um bebezinho, doente, muito doente, provavelmente ele morreria. E a Bíblia conta que Davi, ele começou a jejuar, ele jejuou, ele certamente pediu: Deus, salva o meu filho, Deus, tira o meu filho dessa situação. E ele jejuou até que um dia, o seu filho
veio a falecer. E quando o seu filho faleceu, Davi, ele termina aquele jejum. E alguns ficam pensando, não adiantou nada o jejum de Davi. Não, o jejum não é para manipular a Deus. O jejum de Davi adiantou e adiantou muito, porque Davi, ele jejuava para saber dar as respostas que ele precisava dar aos problemas, para saber dar as respostas também que ele precisava dar a Deus. O jejum é uma arma para você saber as respostas que você precisa dar a Deus. E depois o filho de Davi, ele morre, e ele para de jejuar. E ele levanta a sua cabeça, e ele agradece o Senhor pela vida, e mesmo diante de uma situação tão triste, tão terrível, que ele chorou tanto, que ele sofreu tanto, aquele homem de Deus, agora volta a ser o Davi que ele precisava ser, agora ele está por cima da circunstância, agora ele está por cima da situação. Então Davi, apesar de ter jejuado pelo seu filho, implorado por cura, livramento, ele no final, ele sabia dar as suas respostas a Deus. Lucas 4, eu quero discorrer um pouco aqui em Lucas 4, Lucas 5, nessa hora com você. Em Lucas 4, Jesus, ele é levado pelo Espírito Santo a jejuar 40 dias. Ele vai para o deserto e ele jejua durante 40 dias. E é incrível porque quando Jesus estava jejuando ali, a sua identidade foi atacada, a sua autoridade foi atacada. O diabo, ele apareceu para Jesus ali, você conhece essa história, Jesus estava jejuando, e o diabo aparece para Jesus, e começa a querer atacar a identidade de Jesus. Será que você é mesmo filho de Deus? Será que você é realmente aquele que está falando que é, aquele que está achando que é? Sabe, o diabo tenta atacar a nossa identidade. O jejum é uma arma poderosa para a gente voltar a ter a identidade de Jesus. O jejum é uma arma poderosa para a gente não se deixar levar por uma outra identidade. E Jesus, por estar em jejum, ele dá uma resposta certa a Deus e ao diabo ali nesse aspecto. Ele dá uma resposta certa. Portanto, o jejum, ele prepara o seu coração, ele prepara o meu coração para dias difíceis, para dias onde teremos que tomar decisões importantes, para dias onde nossa identidade será atacada, para dias onde nossa autoridade será atacada. Não que o jejum te dê mais autoridade, mas o jejum, ele traz o nível de revelação que eu e você precisamos para entender a autoridade que temos e somos em Jesus. Então o jejum, ele te leva para mais perto de Deus. O jejum, ele te fortalece, ele aumenta essa sensibilidade que eu e você precisamos ter para ouvir a voz de Deus. E o mais legal é que o jejum não é obrigatório, por isso que ele mostra o coração de cada pessoa. Se a pessoa não tem uma doença séria, alguma coisa grave que ela não possa jejuar, se a pessoa não tem nenhuma situação assim, quando ela deixa de jejuar, ela está mostrando, de certa forma, a sua fraqueza e a sua falta de compromisso com passos maiores da palavra de Deus. Portanto, o jejum não é uma obrigação, mas ele revela o coração de uma pessoa. Jejuar é decidir, quebrar a rotina de alimentação. Cuidado! Eu vou fazer jejum de redes sociais. Segundo a palavra de Deus, jejum é de alimentos. No Velho Testamento, no hebraico, a palavra era tson, que significava abstenção de alimentos. Mas num nível mais ogro, a palavra significava fechar a boca para alimentos. No Novo Testamento, a palavra, ela é trígora, que significa abster de alimentação com fins religiosos. Isso no sentido grego, com algum fim ligado ao Deus que acredita. Veja, a palavra jejum não diz respeito a alguma coisa que eu deixe de fazer, mas a um alimento que eu deixe de comer. Portanto, eu posso jejuar de outras coisas? Até posso, mas não é jejum, é abstenção só. O jejum bíblico é de alimentos. Então nós precisamos saber esses conceitos. Não é errado você falar, vou jejuar a rede social, mas esse não é um jejum ali mesmo bíblico, é uma abstenção, é um voto. Se você quiser, por exemplo, jejuar 21 dias de tomar banho, você pode, mas não é jejum, é só abstenção de banho. Alguém já fez esse jejum aqui?
21 dias sem banho, 7 dias, 3 dias, os mentirosos, os omissos. Agora é sério, um dia, gente. Ah, aleluia, tem verdadeiros aqui. Eu já fiz jejum de um dia sem tomar banho, claro que eu fiz. Quando eu era adolescente eu fazia de vez em quando, mas a minha mãe não sabia, eu acho que até hoje ela não sabia, depois vai ficar sabendo. Mas vejam, o jejum é de alimentos, então quando a gente jejua, a nossa sensibilidade aumenta, gente. Quando eu estou em jejum, não sei se isso acontece com você, mas eu acredito que acontece com a maioria. A palavra de Deus parece que ela está sendo mais, eu estou pegando mais, ela torna-se mais poderosa para mim. Não que ela tenha menos poder ou mais, mas quando eu estou em jejum, a sensibilidade espiritual aumenta. E agora a palavra de Deus, ela começa a trazer cada novidade, cada revelação, porque o nosso nível de revelação e sensibilidade aumenta. Então você vai ver como a palavra de Deus sobre uma vida de jejum, ela tem mais valor, ela é algo mais incrível ainda. Então se você assim já jejuou, já experimentou, experimente de novo. Mas se você ainda não jejuou, eu quero te convidar a ter essa nova e poderosa experiência, amém? Lucas 5, versículo 33, Lucas 5, versículo 33, Jesus está agora, depois de jejuar 40 dias, ele agora está ali com os seus discípulos. Há uma cronologia entre Lucas 4 e Lucas 5, então um pouco depois, Lucas 5, ele está conversando com os seus discípulos, e os seus discípulos não tinham práticas de jejuns radicais. E agora, Jesus está conversando com eles, e eles dizem assim, eles disseram, os discípulos de João, era de João Batista, jejuam e oram frequentemente. A história conta que os discípulos de Jesus, eles jejuavam, mas não era uma coisa tão radical, tão forte, né? Alguns dizem que eles não jejuavam, mas a história aponta que eles jejuavam, mas eles não eram tão radicais como os discípulos de João Batista. Mas vejam, aí começou uma discussão. Olha, os discípulos de João Batista, eles jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, porque eles jejuavam por religiosidade. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Eles estão falando dos discípulos de Jesus. Eles estão trazendo uma espécie de uma afronta. Aí olha a resposta de Jesus no versículo seguinte, diz assim, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? A resposta de Jesus é incrível. Mas virão dias, quando o noivo lhes será tirado, como os nossos dias. Naqueles dias, os meus discípulos jejuarão. Diga assim, nos nossos dias, os discípulos de Jesus jejuam. Amém? Sabe, ele estava ali, Jesus totalmente corporal, gente. Ele estava ali, de fato, de verdade, fisicamente. E Jesus está dizendo para eles, olha, fica tranquilo, os meus discípulos não estão jejuando tanto, porque eu estou aqui com eles, eu estou no meio deles, a minha presença aqui é tão real, que eu estou aqui o tempo inteiro, eles estão vendo de perto o que está acontecendo, aqui eu sou a própria espiritualidade encarnada, eu sou o próprio Deus encarnado, eles estão comigo, então eles não precisam jejuar tanto agora, mas daqui a pouco eu vou ser retirado, eu vou sair, eu vou para o céu, vou estar lá à direita do Pai, aí os meus verdadeiros discípulos, eles jejuarão. Jesus está falando isso por quê? Preste atenção, olha que incrível. Por que Jesus estava dizendo isso? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Sabe o que eu creio que Jesus estava dizendo com isso? É que quando a presença dele agora fosse retirada, entre aspas, havia necessidade de que nós jejuássemos, como nós precisamos jejuar, justamente para que nós não percamos essa noção da sua presença. Por isso que quando nós jejuamos, a gente tem uma noção maior da presença de Jesus, amém? Então, para não perder essa ideia de estar com Deus, de ter Deus conosco, de que Jesus está conosco, de que Deus está conosco, de que nós temos o Espírito Santo, para a gente não perder essa ideia, depois da partida de Jesus, nós deveríamos jejuar, e isso diz respeito aos nossos dias. Portanto, o jejum é um princípio espiritual para os nossos dias, amém? É um princípio espiritual para os nossos dias. Veja, 2 Reis,
capítulo 4, versículo 3 e 4, essa história é muito conhecida. Já ministramos sobre ela aqui, mas Eliseu chegou para aquela viúva que estava com dívidas. E ele disse: você tem alguma coisa? E ficou aquela conversa. Ela falou: tem um pouquinho de óleo. E Eliseu falou para ela: então vai nos seus vizinhos, pegue emprestado o máximo de vasilhas que você conseguir. Pegue essas vasilhas vazias e traz para cá. E você vai pegar esse azeite, derramar uma outra, fecha a porta, né? Ele fala, derrame aquele azeite em cada vasilha. E isso aconteceu. Aquele azeite foi enchendo aquelas vasilhas vazias. Aquele azeite foi enchendo, até que parou quando não tinha mais vasilhas. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção. O jejum não é apenas termos mais dele em nós, mas é de fato nos entregarmos mais a ele. O jejum, quando nós jejuamos, nós estamos pedindo mais de Deus em nós, mas nós também estamos dizendo: eu sou mais teu, eu sou mais teu. Sabe, Jesus, gente, ele já se entregou por inteiro, ele já se deu por inteiro. Sabe, ele já se entregou e agora ele mandou o Espírito Santo para que nós nos entreguemos, para que nós nos enchamos, para que nós sejamos como aquelas vasilhas, deixemos como o Espírito Santo nos encher. Por isso que em Efésios 5 a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Ele está falando para eu e você como vasilhas, que às vezes estamos vazios do Espírito, que às vezes estamos sem óleo, que às vezes está faltando óleo. E ele está falando: vocês precisam encher, é um imperativo de Deus. Então enquanto tivessem vasilhas vazias naquela casa, enquanto as vasilhas estivessem disponíveis para que o óleo enchesse, o óleo ia descer, o óleo ia encher. Eu quero dizer para você que 21 dias de jejum e oração são dias onde nós estamos falando: Senhor, eu sou o teu vaso, eu sou a vasilha, eu sou aquele que está aqui, talvez um pouco vazio, precisando de mais óleo, de mais unção. Venha, Senhor, desça com seu óleo. Enquanto tiver uma vasilha vazia na igreja, o Senhor vai derramar o seu Espírito. Enquanto tiver uma vasilha pronta para receber numa casa, o Senhor derrama o seu Espírito. Enquanto há um coração dizendo: Senhor, me encha, Ele vai encher a sua vida, a minha vida, do Espírito Santo. E através do jejum nós aumentamos esse espaço dentro de nós. Talvez esse espaço está ocupado por tantas redes sociais, talvez esse espaço está tão ocupado por tanta comida que nós estamos comendo, porque eu vou te falar, a maioria da população engordou durante a pandemia. Eu sei que não está fácil, e eu sei que o número de miseráveis no mundo aumentou, infelizmente, mas ainda, agora em 2020, até em 2020, ainda morriam mais pessoas de excesso de comida do que de falta dela. O jejum, ele ajuda comprovadamente, cientificamente, ele ajuda você a ter mais saúde, física. O jejum não mata ninguém, ele ajuda a pessoa, na verdade, a medicina fala que ele tem um processo de fazer uma limpeza no seu estômago, no seu intestino e nas suas regiões, assim, o jejum é isso. Mas sabe, eu quero dizer que o jejum, voltando aqui ao texto que eu estou usando, eu quero dizer que o jejum é você dar espaço para o Espírito Santo. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a minha vida, que não faltarão sonhos, não faltarão promessas, não faltarão alegrias, não faltarão milagres, não faltará restauração, não faltará cura, não faltará libertação, não faltará nada disso, mas tudo isso é derramado dos céus pelo Espírito Santo. Não é apenas uma busca humana. E sabe qual é o problema? Às vezes nós não percebemos, mas há uma escassez de vasilhas que se dispõem. Quando não tinham mais vasilhas disponíveis, o óleo parava de, lembra da história? Parava de ser derramado.
Mas enquanto tinham vasilhas, o óleo era derramado, não parava, não parava, não parava. Quem sabe agora é o tempo da gente se tornar 600 vasilhas para Deus nessa igreja maravilhosa, na Light. É o momento da gente tornar cada um de nós uma vasilha e falar: Senhor, seja derramado sobre a minha vida, Senhor, seja derramado sobre o meu amigo aqui da célula, seja derramado sobre os meus discípulos, seja derramado sobre os meus filhos, seja derramado sobre a minha liderança, seja derramado sobre essa cidade, e você vai ser essa vasilha disponível para Deus, amém? Sabe de uma coisa, nós temos dons, nós temos habilidades, nós temos assim um enorme coração, nós temos, como eu ministrei semana passada, um coração assim moldável, estamos nos colocando para Deus, mas sabe, se tudo isso não for preenchido pelo oleiro, se tudo isso não for preenchido pelo Espírito Santo, se essa vasilha que é você, se esse vaso que é você, se esse vaso que sou eu, não for preenchido pelo Espírito Santo, nada vai adiantar, porque grandes projetos sem Deus, grandes projetos sem o Espírito Santo são apenas ilusões, mas os grandes projetos com o Espírito Santo, eles se tornam realidade, amém? Portanto, eu não quero fazer você jejuar por jejuar, eu quero, na verdade, despertar o seu coração para um propósito em Deus, para aquilo que o Espírito Santo quer fazer, para aquilo que Deus quer fazer, amém? Outra coisa, jejuar é ter fome de Deus. Jejuar é ter fome de Deus. Jejuar, como eu estava dizendo, é dar espaço para Deus nos alimentar. Existe um negócio na minha vida e na sua vida. Olha aí para o seu estômago um pouquinho. Não precisa tirar a blusa não, só olhar assim de fora. Olha aí para o seu estômago um pouquinho. Alguns têm um estômago um pouco maior como o meu. Parece que ele foi treinado para crescer. Mas olha para o seu estômago aí um pouquinho. 10 segundos. Porque eu quero te dar uma aula de medicina. Eu não sou médico, mas não sou bobo. Pesquisei. Presta atenção aqui, todos nós, olha só você aí, ó, todos nós temos um negócio que chama hormônio da fome. Quantos já ouviram falar do hormônio da fome? 1, 2, 3, 5, 7, uns 10. Muito bom, então já quer dizer que eu estou falando a verdade. Tenho 10 testemunhas, quem tem 10 testemunhas ganha qualquer processo. Então é o seguinte, existe um hormônio que chama hormônio da fome, e é verdade isso. Esse hormônio, o nome dele chama grelina. Portanto, você olhou para um lugar que está cheio de grelina. Essa grelina, esse hormônio da fome, ele te ajuda. Sabe como que ele faz? Já aconteceu com você de estar sentado numa reunião e dar aquele momento de silêncio e de repente dentro do seu estômago faz um barulho assim. Já aconteceu com você? É terrível, porque a gente fica vergonhoso. Um dia o meu estômago fez um barulho tão alto que eu falei, é o estômago. A pessoa poderia achar que é mais embaixo. Eu falei, é o estômago. Aí a pessoa deu uma risadinha assim, tipo assim, vamos ver se é mesmo. Passou 10 minutos e ela percebeu que era. Mas sabe, a grelina, ela faz o seu estômago roncar. Ela faz aquele negócio. A grelina é um hormônio que avisa você quando você tem que comer. A grande maioria dos brasileiros não comem por fome, comem por costume. Mas quando você fica com fome, a grelina vai gritar. Ela começa. Tem umas que é igual o trator. É ou não é? Tem uns irmãos que tem uma grelina violenta. É o hormônio da fome. Sabe, quando chega a hora de comer, ele literalmente grita, gente. Então, tipo assim, se você não tomar café da manhã, vai dar 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, vamos supor que você toma café da manhã 7h30, 7 horas. Vai dar 10 da manhã, 9 da manhã, a grelina vai falar, ué, tá sem comida aqui dentro. Aí o que ela vai fazer? Brrr. É verdade isso. Sabe, ela vai dizer, alimente-se menino, vamos lá. É a hora de você comer aquele ovo cozido de manhã. É a hora de você comer o pãozinho. É a hora de você tomar um café. Mas eu quero dizer que o meu desejo é que para esses 21 próximos dias, a nossa grelina espiritual grite dentro de nós.
Jejuar é ter fome de Deus. Sabe, eu quero dizer mesmo que Deus, Ele vai transformar a nossa grelina física numa grelina espiritual. Deus vai transformar aquele hormônio da fome física num hormônio da fome espiritual. Sabe o que acontece? A grelina você só amansa, você só acala, você só acalma a grelina com o quê? O que você tem que fazer quando a grelina começa a gritar? Comer. Então o alimento ele cala a grelina física. Se você comer 10, 15 minutos, o alimento já está lá e a grelina calma. Sabe, eu quero declarar nesses 21 dias que nós vamos ter muita grelina espiritual, mas nós vamos comer mais. Eu quero te convidar a ter um tempo extra de oração, um tempo extra da palavra de Deus, um tempo extra de comunhão com Deus todo dia, amém? Porque a nossa grelina espiritual nesses dias ela vai gritar, ela vai falar: esse cara tem mais fome de Deus, esse cara agora quer comer mais de Deus. Sabe, às vezes nós não percebemos, não é por mal, mas assim, nós precisamos cuidar para que não tenhamos a fome espiritual não abastecida. Porque a grelina física, se você começar a ficar sem comer muito tempo, ela vai parar de gritar. Ela grita uma vez, ela grita 2 vezes. Depois de um dia, se você estiver sem comer, faz um jejum de 2 dias para você ver. No segundo dia, sem comer nada, a grelina para. Na vida espiritual é assim. Às vezes a nossa grelina já gritou, nós não alimentamos o espírito. Às vezes a nossa grelina gritou uma vez, nós não alimentamos. Gritou uma outra semana, nós não alimentamos. Mas eu quero dizer que nesses 21 dias a sua grelina vai voltar a gritar. E ela vai te dizer: você tem fome espiritual, então ative o alimento para dentro de você. É mais da palavra de Deus. Eu quero convidar você a ter um tempo extra na palavra de Deus. Um tempo extra, se você ler 15 minutos por dia em média, você pode ler meia hora, 40 minutos. Se você ora talvez 20 minutos por dia, você pode orar 40 minutos por dia. Eu quero convidar a Light a ter um tempo extra de oração, um tempo extra de adoração, para que a nossa grelina espiritual seja manifesta e nós possamos dizer: grelina, continua gritando que eu vou trazer alimento todo dia para você, grelininha. Amém? Tudo bem com você? É um maior relacionamento com Jesus. Foi isso que Jesus ensinou para os discípulos. Jesus estava ali com aquela mulher que tinha tido 5 maridos, a samaritana. Ele estava com aquela mulher samaritana, e os discípulos foram até a cidade, buscaram um sanduíche para Jesus, uma coxinha, né, para os fitness uma salada, mas cada um tem a sua própria imaginação. Na minha imaginação eu vejo eles voltando com uma coxinha, e aí eles voltam para Jesus, e eles falam: Jesus, eu trouxe a comida para a sua grelina física. Jesus, eu trouxe sua comida para o seu hormônio da fome não gritar. E agora Jesus, Ele fala assim para eles: eu tenho algo para comer que vocês ainda não conhecem. Jesus agora muda o assunto. Ele está falando não mais de uma grelina física, mas agora está falando de uma fome espiritual. Ele está falando: olha, eu tenho uma fome espiritual, e a minha fome é fazer a vontade de Deus. Talvez nós precisamos nesses dias, nesses 21 dias, calar mais, alimentar mais a nossa grelina espiritual do que as nossas grelinas hormonais. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: eu vou me exercitar, eu não vou fracassar. Deus tem uma vontade linda para a minha vida, Deus tem um propósito eterno para mim. Eu não vou fracassar, eu não vou ficar focado em só comer coxinhas. Eu não vou ficar focado em só nessa alimentação da terra, nas coisas daqui. Eu vou focar também em uma alimentação superior, numa alimentação celestial, num alimento que só pode vir da palavra de Deus, da vida de oração e da adoração. Amém? Você está entendendo? Então nós estamos aqui nesses 21 dias, nós vamos nos posicionar 10 vezes mais do que nós já vimos. Eu acho que vai ser realmente o maior jejum, com o maior número de pessoas que essa igreja já fez. Na história dessa igreja, talvez já teve jejuns que 400 pessoas participaram. Quem sabe esses vão ser 600 pessoas, 500 pessoas. Mas eu quero dizer que nós vamos nos posicionar para ver, nós vamos nos posicionar 10 vezes mais, para ver 100 vezes mais aquilo que Deus vai fazer.
Eu acredito nisso. Deus está com algo novo para ser derramado. Deus está para vir sobre nós. Nós somos vasilhas escolhidas de Deus, vasos escolhidos de Deus, para que haja um derramar do seu Espírito Santo. Amém? Agora olha que incrível. Depois que Jesus fala desse jejum, Jesus está continuando. Ele não saiu do assunto, mas dá a impressão que ele saiu. Ele fala para os discípulos em Lucas 5, como a gente ministrou, ele fala com os discípulos: olha, vocês vão jejuar no tempo que eu for para o céu. Ou seja, esse é o tempo do jejum. Mas voltando agora um pouco a esse texto, agora ele fala para os discípulos algo incrível. Olha só, no versículo 36 a 39, ele fala para os discípulos o seguinte: preste atenção, o jejum é poderoso para muitas coisas, gente. O jejum é algo para os nossos dias. Jejuar é ter fome de Deus. Jejuar é se deixar ser derramado pelo Espírito Santo. Mas jejuar também é abrir o nosso coração e a nossa mente para ter revelação do novo. O novo está aí, o problema não é ele vir, o problema é a gente não ver ele passar. Olha o que Jesus disse para eles, preste atenção, meus discípulos. Ele conta uma parábola, no versículo 36 em diante, e ele fala assim, ó: ninguém tira remendo novo e costura numa roupa velha, e também ninguém pega um remendo velho e costura numa roupa nova, que ela vai se estragar. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Ninguém, ele está falando, ninguém põe vinho novo em vasilhas velhas, mas ninguém também põe um vinho velho em vasilha nova, porque elas vão se estragar. O vinho novo deve ser colocado em vasilhas novas, e ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo. Diga comigo, ninguém prefere o velho. Todo mundo, gente, que tem uma experiência com o novo, não quer voltar atrás. Não quer voltar atrás. É ou não é? Outro dia uma pessoa estava dirigindo um carro mais velho. E ela falou assim: eu não estou conseguindo mais viver com esse carro. Aí eu pensei, nossa, que pessoa ingrata. Falei, mas por quê? A pessoa me contou, porque eu tinha um carro de 1 ano e meio de uso, e agora eu tenho um carro de 15 anos de uso. Aí eu falei, agora eu entendi. Porque ninguém que experimenta o novo deseja voltar para o velho. Só volta se precisar, mas não deseja não. É ou não é? Sim ou não? Você muda para uma casa nova, uma casa melhor, você quer voltar para a velha? Sim ou não? Não quer. Quem experimenta o novo não volta porque é velho. Quem experimenta o novo não volta mais atrás. Jesus está falando para eles, jejue mesmo. Vai chegar o tempo que vocês vão jejuar, porque o jejum, ele te dá sustentação, ele te dá revelação, ele te dá paz, ele te dá discernimento para ter experiências novas, para experimentar um tempo novo, uma vida nova, uma nova liberdade, um novo tempo, um novo chamado, algo novo Deus vai trazer na vida daqueles que jejuarem. Jesus está dizendo isso. Então, se você quiser realmente experimentar o vinho novo, não é aquela unção velha, não é a ideia velha, não é o que já passou. Deus está separando algo novo para aqueles que entendem o poder do jejum. Não é mais um óleo que acabou, não é mais uma ideia passada, é algo novo. Então no jejum nós precisamos entender que no jejum nós realmente elevamos o nosso espírito através desse tempo, e a gente começa a perceber o novo. Por isso que eu conheço muita gente que depois de um jejum tem mudanças significativas na sua vida. Quantas vezes na nossa história aqui como igreja, depois de um tempo de jejum, a gente começava a ver coisas que a gente não via, a gente começava a perceber coisas que a gente não percebia nas nossas vidas. Quantas ideias novas eu tive no meu trabalho quando eu acabava um jejum, quantas coisas eu percebi, eu não falei, gente, por que eu nunca vi isso? E Deus falava comigo, é o meu novo para você. E hoje eu entendo que o jejum, ele nos ampara, o jejum ele nos fortalece, ele nos prepara para o novo de Deus. Você precisa estar preparado, amém? Outra coisa aqui, mais uma lição do jejum para você. Jejuar é vencer uma batalha. Jejuar é vencer uma batalha espiritual. Deixa eu voltar lá em Lucas 4. Jesus estava jejuando 40 dias. E agora ele vai no deserto, ele vai para o deserto. E é incrível porque no deserto, a Bíblia nem fala se ele enfrentou cobra, escorpião, bichos estranhos do deserto.
Pode ser que ele enfrentou. A Bíblia nem fala se ele passou frio, porque o deserto faz frio à noite e muito calor de dia. A Bíblia nem conta, porque essas coisas se tornaram tão pequenas, mas a Bíblia não deixou de falar que ele enfrentou o diabo lá. Só que ele não enfrentou o diabo para perder, ele enfrentou o diabo para vencer. A gente às vezes não dá o valor que deveria dar num momento de jejum, numa vida amparada de jejum. Mas aquele deserto, aqueles 40 dias de jejum na vida de Jesus fizeram toda a diferença. Viraram uma chave, viraram um monte de chave, mas ele teve um período de batalha espiritual lá. O diabo chegou afrontando a sua identidade, depois afrontou sua autoridade, o diabo afrontou suas promessas. O diabo falou: não, você não vai conquistar isso não, se você quiser tudo eu te dou. Aí você pula daqui, aí você faz isso, e o diabo ficou ali. Nós estamos numa batalha, como diz em Efésios. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra ciladas, existem, contra armadilhas, desses dominadores do mundo celestial. Ele está falando de potestades, ele está falando daquilo que controla o sistema, ele está falando daquilo que controla a mente. Ele não está falando de um demônio relativamente simples, onde muitas vezes o nosso ministério, talvez muitos tenham essa experiência de expulsar um demônio. Ele não estava falando disso. Ele está falando de um outro nível. De um nível que se eu e você não tivermos amparados em jejum e oração, nós não vamos perceber que é coisa do inimigo, porque é cilada. Não é visível. Você só vai perceber quando você cair na cilada. E aí pode ser tarde demais, ou pode ser difícil demais de voltar atrás. Jesus está ali, voltando aqui ao texto, e olha como que o jejum o tornou forte. Agora olha que incrível, Jesus ele vence o diabo no jejum, ele venceu. Agora o que aconteceu? Jesus entra no jejum, internamente cheio de promessas. Jesus entra no jejum internamente determinado a vencer o diabo. Ele entra. Jesus entra no jejum internamente determinado, assim, internamente, ele estava firme, mas ele não tinha tido a experiência. O jejum, ele transforma o que é interno em um poder externo. Olha o versículo 36 de Lucas 4, Lucas 4, 36. Agora ele sai, Lucas 4, 14. Agora ele sai, Lucas 4, 14, me desculpem. Agora ele sai do deserto. Olha o que diz aí: Jesus voltou para a Galileia, no poder do Espírito Santo. Olha que doido, amém? Não falou que ele foi para o deserto no poder do Espírito Santo, mas falou que ele voltou no poder do Espírito Santo. Ele voltou diferente, ele voltou melhor ainda. Aquele lado, Jesus 100% homem e 100% Deus, mas aquele lado dele, ele volta pronto, ele está pronto, ele desce de lá, ele fala: agora eu sou, uau, agora, olha como Jesus desce. E aí diz assim: e agora, por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam, amém? Quem era Jesus antes disso? Aparentemente ninguém. Entendeu o que eu estou falando no contexto da palavra, por favor? Mas agora Jesus, agora as pessoas começam a olhar para ele. Ele volta com uma nova luz, ele volta carregado do Espírito Santo, ele volta cheio do Espírito Santo, ele volta assim, uma pilha nova, ele volta diferente. Aí o texto vai contando várias coisas, mas olha que interessante, no versículo 17, 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperar a vista dos cegos, e libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor, aleluia. Quando você entra num período sério de jejum e oração de todo o seu coração, você pode até entrar meio tímido, você pode entrar cheio de coisas internas, cheio de sonhos, promessas, tudo está só aqui dentro, mas quando você sai, isso começa a ser materializado, o propósito de Deus começa a ser alcançado. Ele me ungiu, agora Jesus agora entende quem ele era, melhor ainda, agora ele tem uma nova visão da sua identidade. Ele falou: eu
entendi, 40 dias jejuando, e eu entendi que Ele me ungiu para libertar pessoas, Ele me ungiu para curar pessoas, Ele me chamou para levar o Evangelho. Eu tenho um propósito nessa terra. Eu não sou só alguém, um crente de carteirinha, eu não sou só aquele que leva meus dízimos, vai num culto, não, tem algo maior ainda para a minha vida. Eu sou aquele que tem um propósito aqui nessa terra, porque o jejum traz de volta o senso de propósito. E olha que eu estou falando do próprio Jesus, imagine conosco. E o último versículo, eu poderia ler mais, mas o último aí, 21, 22, diz assim: todos falavam bem dele. Todos falavam bem dele. E estavam admirados. Essa palavra aqui é impactados. Eles estavam impactados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas eles perguntavam: nossa, que cara violento, olha as palavras que saem da sua boca, esse homem está falando tudo, ele voltou desses 40 dias de jejum, alguém assim, muito doido, meu Deus, e as pessoas impactadas, admiravam, elogiavam, vem cá, vem ouvir Jesus, olha só, mas, olha só, eles não conseguiam entender humanamente, porque eles tinham uma pergunta: ué, mas esse não é aquele filho de José? Não é aquele simplesinho de Nazaré? Não é aquele menino, filho daquela família de classe média? Não é, mas não está fechando a conta. Sabe o que acontece quando você tem uma vida de jejum, quando você participa de uma campanha de jejum? Você sai dela tão cheio do Espírito Santo, você sai dela tão sensível à voz de Deus, que as pessoas vão falar: ué, é outra pessoa, ele mudou, ele entrou nesses 21 dias, e ele saiu outro. É isso que aconteceu com Jesus. Ele subiu para aquele monte, ele entrou naquele deserto, jejuando de um jeito, e ele sai de outro jeito. Ele sai cheio de poder do Espírito Santo, ele sai pronto para curar, ele não tem medo de mais nada. Ele me ungiu, ele fala: eu sou ungido por Deus, eu sei aonde eu vou, eu sei o que Deus tem para a minha vida, eu conheço o meu chamado, eu sei o que Deus vai fazer através de mim. E ele sai cheio de poder, e as pessoas não estão nem acreditando no que aconteceu na vida dele em 40 dias. Nós vamos jejuar nesses 21 dias, e eu quero declarar o que eu creio, que muitas coisas internas que estão dentro do meu e dentro do seu coração, preste atenção nisso, sonhos de Deus, promessas, ideias, pecados ocultos também, coisas que estão só internas, agora elas serão trabalhadas pelo Espírito Santo, para que promessas de poder, para que estruturas de forças possam ganhar e vencer para fora. Amém? Amém mesmo? Mas por que eu estou falando isso? Porque isso é uma consequência de uma vitória em batalha espiritual. Tem a ver com esse último ponto dessa mensagem que eu estou ministrando. O jejum é uma arma de vitória na batalha espiritual. Em Mateus 17, versículo 19, diz assim: os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsar esse demônio? Por que dessa vez não deu? Aí Jesus responde no versículo 21, essa espécie só sai com jejum e oração. Só sai pela oração e pelo jejum. Quem que falou isso, gente? Quem que falou isso, gente? Jesus que falou. Não há dúvidas teológicas. Não há dúvidas teológicas que existem espécies de potestades malignas, de forças malignas, que não saem com orações comuns. Com a vida cristã comum. Não existem dúvidas teológicas de que existem forças malignas que só saem, que só são vencidas, que só são destruídas, que as suas influências sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre uma igreja, sobre uma nação,
elas só são destruídas com uma vida de jejum. Jejum, Jesus estava advertindo, estava ensinando profundamente sobre batalha espiritual. E a chave que Jesus deu para vencer essa batalha chama-se jejum. A chave que Jesus deu para vencer essa batalha chama-se jejum. Portanto, o jejum ele não é um ato religioso. O jejum é um princípio espiritual de vitória para grandes batalhas. Preste atenção no que eu vou falar. A Dani ministrou uma palavra incrível, uma das melhores desse ano, sobre familiaridades. Se você não ouviu ou não estava aqui, por favor, me dá um ouvido agora. Ouça essa mensagem no nosso canal do YouTube. Ouça essa mensagem. A Dani ministrou sobre familiaridades. Deixa eu te explicar uma coisa. Existem níveis de forças malignas, de potestades malignas, você acredite ou não, eu convicto isso no meu coração. Existem níveis de forças e potestades malignas que atuam há centenas e centenas de anos num território. Por que a coisa está mexendo no nosso país? Nós precisamos entender espiritualmente o que está acontecendo. Porque um sistema corrupto de anos, de décadas, de centenas de anos, porque eles chegaram no nosso país, não para abençoar, mas para extorquir. Eles chegaram no nosso país falando, olha, você me dá esse monte de pedra de ouro aí, e os caras aqui não sabiam que era ouro, era normal, tinha um monte. E eu vou te dar esse espelhinho aqui, aquela história que a gente aprende na história, não é mentira. Eles trocavam espelhos por barras de ouro. Nós somos um país colonizado com exploração. Essa cultura de corrupção tem 500 anos na nossa história. Não é partidária, ela é espiritual. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas ela é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, quando esse sistema é atacado por alguém que tenta, mesmo sem um discernimento espiritual talvez, mas alguém que tenta enfrentá-lo, esse sistema é muito forte, é muito agressivo. Existem potestades e forças malignas que estão atuando em determinados territórios por centenas de anos. O que eu quero dizer com isso? É que não é uma oração de um dia que vai destruir essa força, porque ela tem raízes profundas. Voltando aqui para a ideia das familiaridades. As familiaridades, para algumas familiaridades que temos, aliás, algumas familiaridades que nós temos que vencer como pessoas, elas estão enraizadas na nossa genealogia por muitas gerações. Estude a história da sua casa. Eu atendi uma mocinha outro dia, conversei com uma mocinha novinha, grávida, solteira, e a primeira pergunta que eu faço, a sua mãe engravidou de você assim? Ela disse sim, e a minha avó também dela. Eu tenho um amigo, que a sua irmã mais velha tentou suicídio muitas vezes ela tentou suicídio. E eu conversando com ele, lembrei que o pai dele suicidou. O pai dele era o filho mais velho de uma família, suicidou. O avô era o filho mais velho dos irmãos, suicidou. E a irmã dele, a mais velha da casa dele, tentou suicídio mais de 10 vezes. Nós precisamos abrir os nossos olhos para forças malignas espirituais.
Não que a gente vai enfatizar isso, viver em função disso, fazer estudos profundos das forças malignas, desenhar aqui um anjo atacando um demoninho, o demoninho, não. É algo muito maior do que algo desenhável. Mas é algo vencível. Deus nos deu uma chave para vencer. Existem familiaridades na minha vida, na sua vida, que são controladas, influenciadas por forças malignas, por gerações, e às vezes para se colocar o padrão de Deus dentro de uma casa, às vezes para se colocar o padrão da Bíblia, da palavra de Deus dentro de um lar, às vezes para se colocar o padrão bíblico numa família, demora-se anos e anos e anos, e às vezes até gerações. Por isso que eu e você precisamos ter postura. Eu atendi uma pessoa recentemente, e ela estava me contando que o pai está em depressão profunda. Que tristeza. O pai, um homem de Deus, ativo, é uma pessoa cristã, mas está sofrendo de uma depressão tão profunda. E ele estava me contando que dos 5 irmãos, o pai mais 4, dos 5 irmãos, 3 sofrem de depressão profunda. E aí ele estava falando que o avô tinha depressão. E aí ele estava falando que a bisavó tinha crises, que na época não sabia que era de depressão, porque não existia esse estudo, mas a bisavó sofria crise, ela ficava trancada dentro de um quarto 5 dias, sem tomar banho, sem ir no banheiro, só com um pinico lá. A sua bisavó tinha depressão. Então nós precisamos enxergar as coisas no prisma da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que quem tem depressão não pode tratar no psiquiatra, deve, mas eu estou dizendo que não pode só enxergar a bioquímica, precisa enxergar a espiritualidade envolvida no negócio. Eu não estou dizendo que eu e você precisamos ser honestos, porque nós temos que quebrar uma potestade de corrupção nessa nação, mas nós precisamos enxergar que vai além de um problema partidário, vai além, é um problema de muitos anos. As familiaridades, às vezes vão ter que passar por processos de jejuns, até que sejam vencidas. E eu estou falando de familiaridades influenciadas por forças malignas. Então às vezes demora-se várias gerações para Deus ser integrado totalmente numa família, para que essa família viva os valores de Deus, porque nós não estamos pensando, nós não podemos enxergar como um fato, nós temos que enxergar como uma cultura. Por isso o maior processo, por isso a maior chave do jejum é processar uma desculturalização de forças malignas que nos influenciam. Isso pode ter sobre famílias, pessoas, empresas, nações e até sobre uma igreja. Uma vez meu pai orou para uma igreja muito tradicional, e meu pai teve uma visão de que aquela igreja tinha uma raiz profunda. Meu pai teve uma visão de religiosidade. Muitos anos de tradição. A tradição ela está acima dos valores. Portanto, a coisa não acontece. Agora eu quero dizer para você, não existem demônios que resistem a uma vida de jejum. Não existem demônios que resistem a uma igreja que jejua. Não existem demônios que resistem a uma família que jejua. Não existem demônios que resistem a uma nação que jejua. Aleluia! Amém? Então eu quero dizer para você que não existem forças malignas que resistem à autoridade de um discípulo de Jesus que jejua. Foi isso que Jesus disse: olha, existem forças malignas que podem até resistir um discípulo que não jejua, mas nenhuma força maligna vai resistir a discípulos que jejuam. Foi o que Jesus disse. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: vale a pena jejuar. Vale a pena jejuar por mais de Deus na nossa vida. Vale a pena jejuar por mais de Deus na nossa família. Vale a pena jejuar por mais de Deus na história da nossa casa. Vale a pena jejuar por mais de Deus para os nossos filhos. Vale a pena jejuar por mais de Deus na nossa igreja. Vale a pena jejuar. Nós estamos falando sobre um princípio,
Nós estamos falando, não é sobre um ato religioso, não é sobre um ritual, mas é sobre uma família vitoriosa. Não é sobre deixar de comer de manhã, de tarde, de noite. Não é sobre deixar de comer, é sobre comer de Deus, é sobre se alimentar de Deus, é sobre ter fome de Deus. Não é só sobre deixar de comer, mas é sobre algo da eternidade, é sobre a sua integridade, sobre o seu caráter, é sobre a sua espiritualidade, é sobre vitórias na sua vida que talvez não estão chegando, porque precisa de alguma coisa acontecer. Portanto, quando você jejua, você vai ser cheio do Espírito Santo de tal forma, que aquela coisa autorizada pelo inimigo, ela não terá poder sobre a sua vida. Amém? Amém ou não? Jesus não estava falando daquilo como uma velha aliança, Ele estava falando para os nossos dias. Por isso que eu estou assim muito certo disso. Eu não estou falando de um crente endemoniado, eu não estou falando de uma pessoa endemoniada, eu estou falando sobre uma influência. Eu quis encerrar com esse ponto, e eu quero convidar você a ficar de pé.